Aos telespectadores, as nossas melhores saudações. Hoje trazemos como tema de debate a intolerância política nas redes sociais e como convidados temos os senhores Aniceto Cunha, sociólogo, seja bem-vindo. Obrigado. Ana Margoso, jornalista, também, bem-vinda. Obrigada. E o senhor Otalide Domingos. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao debate. Como tive a oportunidade de dizer, hoje vamos falar sobre a intolerância política nas redes sociais. E para início de conversa, o que pode ser entendido então como intolerância política? Vamos começar pelo nosso sociólogo. Antes de mais, reitero os meus agradecimentos. É um prazer estar na companhia do mais velho, renomado jornalista Jerônimo Gonçalves. Muito obrigado. O meu bom dia extensivo é para a minha amiga Ana Margoso e o nosso politólogo Otalide Domingos, salvo erro, já que tem um nome raríssimo. É verdade. Bonito. Nós entenderíamos de forma simples, né, a intolerância política como a não aceitação da ideia do outro sobre o aspecto político, ou seja, é, digamos, a falta de convivência de uma pessoa ou de grupo de pessoas com outros que pensam sobre um determinado assunto de forma diferente. Ok, Ana. Bom, eu penso que o Cunha fez uma abordagem daquilo que é a intolerância política. Só acrescentar que muitas das vezes esta intolerância não fica apenas pela área política ou pelas ideias políticas, acaba por passar as fronteiras e ser, infelizmente, uma forma de ser e de estar de algumas pessoas, de alguns frequentadores das redes sociais. Eu acho que isto passa também pela nossa própria educação, aceitar o que o outro diz, mesmo que não concordemos com as suas ideias. Otalide. Muito obrigado. É da mesma opinião. A intolerância política é definida como o conjunto de comportamentos, ações, atitudes que visam a não consideração da diferença, a não aceitação de que o outro, o diferente, o oposto, tem a possibilidade de se exprimir ou de se expressar política e ideologicamente. Mas é importante ressaltar que, além, tal como a Ana referiu, além da intolerância política, existem outros tipos de intolerância, como a religiosa, como a intolerância moral ou étnica. E é um assunto que merece uma abordagem compreensiva e que nós estamos aqui para isso. Na vossa opinião, qualquer reclamação social pode ser considerada como intolerância política? Reclamação social? Como... Sim. Não. Daquelas que muitas vezes nós vemos nas redes sociais. Determinados grupos que fazem, por exemplo, uma reclamação social. Isto também é intolerância política, na vossa opinião? Normalmente existe a intolerância política quando há duas ideias diferentes, não é? E alguém se posiciona contra, não aceita e acaba por ir buscar argumentos, ou na falta desses argumentos, buscar coisas que não têm nada. Ou seja, para não só denegrir, mas para, vamos assim dizer, baixar ou subjugar o outro em relação às suas ideias e sair melhor vamos assim dizer, deste jogo, não é? Como se aquilo que ele defendesse, as suas ideias, fosse melhor em relação a outra pessoa. Para termos então essa intolerância, é uma coisa que vimos infelizmente muito nas redes sociais, é o outro não aceitar a ideia do seu oponente e pronto, e se calhar depois vamos falar mais tarde e buscar outros elementos que não fazem parte do debate. Os outros convidados, está aberto o debate, qualquer um dos convidados pode dar a sua opinião em relação a essa questão. Sim, a questão, na verdade, da Quando, por intolerância... exemplo, determinados grupos pretendem fazer valer os seus direitos constitucionais, estamos diante de uma intolerância política? Claro que não. Obviamente que não. A intolerância política, ela centra-se precisamente na ausência da convivência pacífica entre pessoas ou grupo com ideias diferentes. Se nós
entendermos que um determinado grupo ou uma determinada classe reivindica alguns direitos, portanto, eles estão no exercício dos seus direitos. Mas temos que ter em atenção que o exercício dos meus direitos não me permite ofender os direitos dos outros. Portanto, para toda a execução de qualquer direito há um limite. Ou seja, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Mas, na verdade, e aqui cingirmos-nos na intolerância política, que tem como principal foco a origem dos indivíduos, que é precisamente nas agremiações políticas, não é? Que têm como fim, ou seja, de partidos políticos, que têm como fim o alcance do poder político. Há aí uma insinuação, há uma instigação para que determinados indivíduos, em função do que se pretende atingir, portanto, ajam desta forma. E o mundo está cheio de exemplos destes negativos, sendo que o maior expoente é o Holocausto, né? Que tivemos com uma perda de 6 milhões de pessoas, salvo erro. Portanto, e no entanto aqui nós iríamos para o lado, sobretudo, pedagógico, e vamos compreender que um dos principais elementos da democracia é precisamente a convivência com ideias diferentes. A tolerância. A tolerância, sim. E a liberdade. E a liberdade. Ou seja, é preciso que as pessoas, para serem consideradas livres, tenham a possibilidade de exprimir-se de uma forma que possibilite que essa liberdade se manifeste através dos pensamentos, desde que eles não sejam pensamentos que possam desvirtuar os interesses da paz, da estabilidade social. Portanto, a intolerância política é um comportamento que se manifesta através de uma série de fatores, né? Ou nós podemos identificar a partir de uma série de elementos, como aquilo que a Ana falou, né? A desqualificação, a ridicularização do discurso contrário, o bullying, né? O cyberbullying, no caso das redes sociais, o discurso do ódio, né? A desinformação. Quando há esse tipo de manifestações no debate, no espaço público, nós podemos compreender que há intolerância política. O mero exercício da minha liberdade como cidadão para reivindicar direitos do Estado, das entidades governamentais, não pressupõe a intolerância política. Até aqui estamos a ver a intolerância política do ponto de vista da sua definição. Eu gostaria de colocar a seguinte questão. Quando é que, por exemplo, uma contestação deixa de ser válida e transita por fora de uma intolerância política? Nós temos assistido um pouco no país, e sobretudo aqui em Luanda, a diversos movimentos de rua, eventos de grupos organizados com as devidas aspas, e que normalmente os políticos vêm à rua e dizem intolerância política. Há aqueles exemplos que também fomos assistindo, um determinado partido político quer fazer uma atividade numa certa localidade e é barrada a sua entrada e ele diz que isso é intolerância política. Então, quando é que nós estamos em presença de uma intolerância política? Para os exemplos que eu citei há bocado, podemos considerar isso intolerância política? Mas, ou são atos isolados de determinadas pessoas? Bom, eu penso que o nosso país, porque estamos também, a nossa democracia ainda é muito nova, temos aqui coisas que são novas para muitos de nós, não é? Para a própria sociedade em si. Nós temos aquilo que se chamam os nossos direitos, que estão estabelecidos na Constituição da República de Angola. Só que nesses direitos também temos obrigações, não é? Se calhar o sociólogo aqui pode explicar melhor sobre este assunto. Muitas das vezes nós temos, e nós vimos isso recentemente, nós temos o direito, porque assim diz a Constituição da República, de ir para a rua manifestar-nos, não é? Eu, por exemplo, estive a acompanhar recentemente, penso que foi, não sei se foi o mês passado, se foi há umas semanas, que houve uma manifestação. Normalmente, quando há uma manifestação de reivindicação,
não só em Angola, mas um pouco por todo lado, nós vimos que os manifestantes, normalmente jovens, acabam por não só sair à rua para protestar aquilo que os levou para lá, não é? Mas acabam por ter um comportamento que não é dos mais aconselháveis. Eu vi, por exemplo, na televisão, tive a oportunidade de ver no noticiário que houve uma manifestação em que se partiu o carro de outras pessoas, em que fez uma série de coisas que iam contra a lei também. E tinha nesta manifestação agentes da ordem, não é? Então, nós estamos aqui perante uma situação complicada porque se tu vais para a rua para exercer um direito teu, não é? E ao mesmo tempo faz desacato, parte vida de carros, faz outras coisas que vão contra a lei, os agentes têm de atuar. Estamos então diante de uma intolerância política? Eu penso que não. Qual é a sua opinião? Não, não estamos. Por exemplo, quando este exemplo que a Ana acaba de dar, neste facto não estamos diante da intolerância política. Portanto, não há ali uma concorrência de duas forças antagónicas, não há. Mas nós podemos citar outros exemplos também vivenciados, não é, na nossa experiência recente desta Angola moderna, é que, por exemplo, nós tivemos contato com vídeos e imagens de determinadas manifestações políticas de um certo partido e que os cidadãos, né, alguns cidadãos, atiraram pedra, julgavam. Aí sim estamos, porque estamos a ver que essas pessoas não aceitam a convivência pacífica da manifestação de um certo grupo por causa do seu ideal político. Aí sim estamos na presença de um certo ato de intolerância política. Portanto, os atos também há exemplos de algumas províncias em que determinados partidos políticos organizaram os seus atos de massa, comunicaram às autoridades locais e houve um impedimento para que tal ação reconhecesse o seu fim. Ali sim estamos precisamente mediante, digamos, um ato de intolerância política, porque há uma rejeição, há uma negação com que o outro manifeste publicamente aquilo que são os seus valores, os seus interesses políticos. Politólogo, tem havido nas redes sociais alguns, e vamos assistindo, lendo e ouvindo, alguns excessos em relação à liberdade de expressão. Há até atos em que até a figura do próprio Presidente da República é beliscada por expressões menos corretas. Esses atos podem ser considerados, podem ser tipificados como crimes? Sim, são tipificados como crime, consagrados pelo nosso direito penal. Ultraje ao Presidente da República, aos órgãos, que é um órgão de soberania. Portanto, nós, de facto, estamos num cenário de crescente intolerância e é preciso salientar que isto tem consequências profundas, porque a intolerância ela contribui para que as instituições do Estado, e a Presidência da República é também uma instituição do Estado, sejam descredibilizadas. E nós estamos conscientes de que existem indivíduos, existem organizações cuja agenda visa essencialmente isso, a manipulação política e ideológica, de forma a criar este ambiente de intolerância que influencia, que mobiliza os menos desatentos a promoverem ações que não contribuem para a estabilidade e para o bem-estar social. Vocês acham que as pessoas deviam manifestar-se sempre que não estão de acordo com alguma medida que o Executivo vem a tomar? Jerónimo, vamos ver. A manifestação é um direito. Está na Constituição. Está na Constituição. As pessoas têm o direito não só de se manifestar, e se manifesta-se de várias formas. Ao escrever um post, por exemplo, no Facebook, eu estou a manifestar depende do post que eu fizer, né? Ou a minha fúria, ou a minha alegria, são emoções, não é? Portanto, recordem-me só a pergunta, desculpa. Era se as pessoas devem manifestar-se sempre que o Executivo toma alguma medida contra os sociais. Sim, mas não só de forma negativa, pode ser de forma positiva também, por exemplo. Porque eu não acredito que o Executivo só tome más medidas, não é? Há coisas boas também.
As pessoas têm o direito de se manifestar positivamente. Vimos muitas vezes a JMP lá na rua ou por um discurso do Presidente da República, ou uma orientação, ou por várias razões, não é? Mas também vimos então cidadãos e organizações políticas na rua para protestarem. Este não é o problema. O problema é quando se sai dos limites, não é? Quando se atravessa as fronteiras e acaba por violar um outro direito. Porque não é só o cidadão que tem direito. Os polícias também têm direitos. Os outros cidadãos também, aqueles que concordam, aqueles que não concordam. Não é? Quando vais, por exemplo, partir o vidro do carro de um cidadão, tu estás a violar, estás a cometer um outro crime. Portanto, por isso é que eu disse, a princípio, a democracia é uma coisa nova. Mas é importante que se respeite, porque isto é uma questão de educação. Tem que se respeitar os mais velhos, tem que se respeitar as instituições do Estado. Não se pode ir às redes sociais e ofender o Presidente da República por uma questão de educação. Mesmo que haja, por exemplo, uma lacuna na lei. É uma questão de educação. Sociólogo. Sim, eu peguei. O que se faz em relação a isso? Do ponto de vista sociólogo. Eu gostaria de terminar com a educação, mas a Ana aqui esforça-me a começar pela educação. Geraldo, vamos nos perguntar quem são os políticos, né? Quem são os líderes, quem são os políticos? De forma simples, portanto, são pessoas que foram geradas e criadas no seio familiar. Portanto, há aqui, digamos, um desvio da sua função basilar da instituição família. Portanto, quando nos apegamos no conceito de educação, estamos a nos remeter para a essência do cidadão. Portanto, o cidadão, quando atinge a idade política ou a maioridade da prática e de envolvimento nos órgãos dos 18 anos para cima, portanto, ele tem uma origem, que é a origem na família. A família, enquanto a instituição basilar da sociedade, deve cumprir com o seu papel. Portanto, que é o papel não só de gerar, educar e acompanhar, porque ela tem essencialmente dois papéis, né? Em formar a personalidade da criança, do adolescente e do jovem e de confortar o adulto. Portanto, a família ela funciona como um sistema regulador. Depois de formar, depois de socializar o indivíduo, é ela também que acompanha, estimulando, não é? O mais velho Jerônimo, depois das suas ações, ela encontra o conforto na família. E a família não pode perder esse seu papel essencial. E depois tem as outras instituições primárias, nomeadamente as escolas, as igrejas, as rodas dos amigos. Portanto, vão ser instituições que vão acabar forjando a personalidade do indivíduo. Mas o indivíduo, quando está quando o indivíduo está nas instituições políticas, ele tem responsabilidades acrescidas, mas porém tem uma base, que é dessa origem da família, da escola, da igreja e tudo mais. Esses princípios, esses valores e ética, elas devem permanecer. Quem é que gostaria de saber que o seu pai foi ofendido por um jovem? Ninguém, porque temos que nos questionar por que é que os jovens hoje são mais intolerantes. A nossa sociedade construiu aqui modelos de que se tu tens uma ideia que assemelha-se mais ao partido MPLA, és bajulador. Se tu tens uma ideia que assemelha-se mais à oposição, és um revolto. Portanto, nós temos que ter a capacidade de fazer a desconstrução e devolver a liberdade às pessoas. Nós temos essa liberdade de pensar e de apoiar projetos e ideias que nos revemos nelas. E depois, por um lado, há aqui uma confusão. Parece que os partidos políticos na oposição não conhecem muito bem o seu papel e os instrumentalizam jovens dentro da sociedade civil para, portanto, alcançarem os seus fins. E é muito comum, aliás, a literacia, quer americana, brasileira, portuguesa, portanto, demonstra quando essa fragilidade no processo de competição políticas para o alcance do próprio poder em si, aquele que pretende alcançar tende a recorrer a todos os meios para de forma fácil, portanto, alcançar. Daí que temos vendo, hoje temos estado a ver que não há uma separação entre o que são as associações que sustentam a sociedade civil e os partidos políticos da oposição, sendo que a sociedade civil tem o principal papel de pressionar o executivo
para a concretização das políticas públicas criadas por elas e que levou para ser sufragada. Elas não concorrem para a destituição de um partido político. Mas a questão da fraca formação e da fraca orientação da capacidade cidadã tem levado com que os jovens sejam instrumentalizados, não é, para o combate político, que não é a essência das suas organizações, que é para o alcance do poder político. E, portanto, hoje temos essas guerras ou o combate político a nível das redes sociais, onde temos a ausência da pedagogia, a ausência da educação, portanto, que são reflexos de todas essas fragilidades e insuficiências que as famílias numa primeira fase tiveram, as escolas, porque muitas das nossas fraquezas e falhas são produtos da proveniência das famílias e da escola onde somos oriundos. Queria só abrir um parênteses aqui no que disse o Cunha. Nós penso que estamos a fazer um debate, estamos a confinar a intolerância política à política, não é? Que infelizmente é de facto aquilo que acontece na nossa realidade do nosso país. Mas nós temos intolerância a nível de esporte, que é grave, não no nosso país, mas a nível internacional, e religiosa. E religiosa, que em algumas sociedades chega mesmo a matar. Mas eu queria voltar aqui a algo que o Cunha disse muito bem sobre as redes sociais, onde as pessoas têm os seus direitos, não é? Como eu também me referi, então, têm ali, fazem as suas publicações, mas também cometem-se muitos crimes nas redes sociais. Quando tu vais acusar alguém de determinada coisa, tu não tens provas. As redes sociais não podem ser a terra de ninguém, onde cada um fala o que quiser, põe o que quiser, fazem acusações sem fundamentos e fica-se por assim mesmo. Eu penso que, se calhar, as autoridades, não é, devem criar mecanismos para começar a sancionar essas pessoas. Porque isto é grave, inclusive entidades públicas, gente que tem responsabilidade no país. Tem família. Banalizar o nome alheio é crime. A honra, o bom nome, a dignidade. Isto é um crime que, se calhar, temos que começar a criar o hábito de levar essas pessoas à justiça. Se calhar assim também vamos conseguir estancar um bocadinho esta coisa da intolerância política e os abusos e os vários crimes que se cometem nas redes sociais. Porque, de facto, nós estamos aqui a falar sobre a intolerância política e o antônimo da intolerância é a tolerância. Portanto, este é um tema muito interessante que tem uma abordagem já remota e é importante referir que John Locke, que é um dos autores que melhor abordou a questão da tolerância religiosa e não só, ele foi o primeiro a falar sobre o paradoxo da tolerância. Né? Ou seja, o paradoxo da tolerância é o quê? O Karl Popper sintetiza da seguinte forma: é que a tolerância, a intolerância é perigosa. Nós não podemos tolerar o intolerante, o intolerável, porque a tolerância em si é a intolerância à intolerância. Né? Isso para dizer que existem limites que o Estado, que as entidades que regem uma sociedade estabelecem sobre até que ponto nós podemos exercer a nossa liberdade. A sociologia fala sobre isso e muito bem. Portanto, nós em Angola, né, sobretudo nas redes sociais, verificamos de facto muitos excessos. É preciso pôr né? limites. Nós temos, em termos legais, a cobertura de muitos crimes que são cometidos nas redes sociais, mas é preciso reforçar, né, a legislação, é preciso atualizar, adequar a nossa realidade, porque de facto nós estamos a viver um momento que ninguém que ama Angola entende que a tolerância contribui para o bem-estar, para o desenvolvimento. Né? A intolerância. Porque a intolerância, melhor, obrigado. Porque a intolerância gera o quê? Polarização. O doutor Aniceto foi muito feliz quando mencionou isto. Polarização da sociedade. A polarização política, ou o agravamento da polarização política, enfraquece a própria liberdade de expressão. Exatamente. Porque inibe o cidadão que deve exercer a sua liberdade de se expressar de forma livre. Né?
E isto não só é consagrado como algo a ser evitado no nosso sistema normativo, mas internacionalmente também é preciso mencionar que as Nações Unidas, através da Carta de Direitos Humanos de 1948, assim como o Pacto Internacional dos Direitos Cívicos e Políticos, estabelece que a tolerância é um ideário que deve ser preservado, deve ser encorajado. A nossa Constituição também, no artigo 22º. Aliás, doutor Domingos, deixa eu só ver. O surgimento da Declaração Universal de Direitos Humanos, precisamente em 1948, é consequência dos grandes atos de barbárie em consequências da intolerância. Segunda Guerra Mundial, Portanto, depois da Segunda Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Portanto, se nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial precisamente em 1945, que teve início em 1939, portanto, nós conhecemos os atos, as maiores atrocidades de Aliás, temos um genocídio. exemplo aqui perto, no Ruanda. O que Exatamente. aconteceu no Ruanda. Sim, tivemos o nazismo na Alemanha, tivemos o fascismo na Itália, tivemos o stalinismo na União Soviética. Portanto, o mundo está repleto de exemplos de quais são os fins da intolerância. Tu fizeste uma questão interessante. É possível tolerar o intolerante? Claramente que a resposta é não. Não, é muito difícil. Porque senão, Não se tolera eu costumo dizer assim, em jeito de brincadeira, mas que é muito perigoso. O MPLA ficou romântico, né? No sentido de hoje nós conseguimos ver ações perpetuadas por pessoas devidamente identificadas e nada acontece. Porque senão amanhã nós vamos Mas admitir... isso é bom? Não! Sim, há uma sensação Nós vamos de impunidade. há uma sensação de impunidade. Por que é que vai acontecer? Se hoje um cidadão tem medo de apresentar-se com uma determinada vestimenta porque faz publicidade do seu partido, amanhã vamos permitir que indivíduos entrem numa determinada festa e batem em pessoas só porque sabem que têm um ideal político. Eu quando cheguei a Luanda, isto o ano passado, eu me considero uma pessoa livre. Nasci livre, quero morrer livre de pensamentos. Eu sou livre de defender aquilo que eu acho que eu considero ser o mais adequado e o mais certo. Eu tomei a liberdade de defender, de apoiar o MPLA e defender o presidente João Lourenço, porque eu acredito naquilo que é a proposta que ele apresentou. Mas quem me conhece sabe que eu também já estive ligada à oposição, não é? E já defendi ideias contrárias. Está no meu direito. Sim, de aceitar da sua e interpretação não do aceitar. contexto. Sim, tem que ser respeitado. Eu recebi mensagens nas redes sociais, uma pessoa amiga, é mesmo amiga, e o que ela me disse foi: Ana, tem cuidado porque aqui agora é proibido defender o presidente João Lourenço, vão te atacar. E quem acompanha as redes sociais sabe que eu fui bombardeada. E foi atacada por isso? Fui atacada por todos os lados e de várias maneiras. Das formas mais reais possíveis. Mas eu continuo a defender aquilo que acredito, porque se eu não acreditar, eu não o defendo. Politólogo, acha que aquilo que disse a Ana, se tivermos a ter uma atitude contrária, também estamos perante uma intolerância política? O facto de ela se posicionar de um lado e outra pessoa se posicionar do outro? Não, a mera posição, né, ou a diferença de posições, por exemplo, se a Ana posiciona-se a favor de A e depois eu posiciono-me a favor de B, isto não configura a intolerância, é o que falamos no início. Né? Mas a reação sim. A falta de capacidade de, por exemplo, eu coexistir com a diferença de posições com a Ana, né, é que configura a intolerância. Sim. Se eu não tiver essa capacidade, ou ela, e vice-versa, isto sim é que vai ser consagrado como intolerância. Né? Porque, é assim, nós somos uma sociedade que decidiu optar pela democracia, né? E pelo Estado. Nós estamos consagramos no artigo, no segundo artigo da Constituição, que Angola é um Estado de direito, democrático e de direito. Por isso, isto significa que devemos ter a capacidade de entender que a pluralidade é um pressuposto ou é uma condição sine qua non da democracia. Da democracia, exatamente. É o que a Ana referiu no início, né? Não é possível tolerar
o igual, nós toleramos o diferente. Por exemplo, vocês acham que em alguns movimentos reivindicativos, sobretudo quando se tratam dessas questões sociais com as quais já estamos habituados, cesta básica, combustível, e que depois aparecem esses movimentos, acham que devia haver um trabalho de antecipação do Executivo, do ponto de vista, por exemplo, da comunicação? Para se evitar esse tipo de movimentos? Sim. O Executivo angolano está comprometido em estabelecer uma cultura política cada vez mais participante. É preciso destacar que, desde o início do seu mandato, do primeiro mandato, no caso, em 2017, o presidente João Lourenço inaugurou um paradigma de comunicação governamental muito mais aberta do que nós tínhamos registro na nossa história, sem precedentes. Mas é claro que existem sempre espaços para melhorias e há esse desafio do Executivo entender que precisa estar sempre a antecipar os vários acontecimentos, né? Estabelecer uma estratégia de comunicação mais assertiva para poder ter reações menos adversas. Porque há muita coisa sendo feita, mas é preciso que a comunicação chegue de uma forma clara, de uma forma convincente, para que o cidadão possa entender o que está a ser feito, porque a política é comunicação, né? Então é preciso que o executivo do presidente João Lourenço, os seus auxiliares, consigam comunicar de uma forma que atinja os objetivos do mandato vigente, né? Nós temos, eu posso dizer, o privilégio de testemunhar aqui em Angola as transformações que têm ocorrido, sobretudo a nível da garantia dos direitos cívicos e políticos. Eu digo mesmo que o mandato do presidente João Lourenço é aquele que nós testemunhamos, do ponto de vista das garantias dos direitos cívicos e políticos, maior abertura. Só para dizer, por exemplo, que em termos de manifestações, antes do presidente João Lourenço assumir o poder, era raro uma manifestação acontecer sem derramamento de sangue, sem detenções policiais. Hoje, claro que existem momentos de excessos policiais e é preciso que a nossa polícia esteja sempre a ser capacitada para poder atender às circunstâncias, mas existe um ambiente de mais pluralidade, maior respeito aos direitos cívicos e políticos e, aliás, até o MPLA recentemente emitiu um comunicado que dizia que aconteceram nos últimos anos mais de 300 manifestações. Acho que mais de 200 manifestações, que não tenho o número exato, mas é um número considerável de manifestações que aconteceram em Angola e que é justamente graças a maior parte das manifestações aconteceram sem repreensão, sem algum desvio. Ana, que é jornalista, acha que essa comunicação tem falhado? Disse o Anicete, disse muito bem que há sempre falhas, mas elas podem ser melhoradas. Eu penso que o MPLA precisa perceber, sei que ainda não percebeu, se calhar já, é que está a governar para o povo, não é? E este povo não pode estar alheio daquilo... Há um lema, não é? Trabalhar mais... Não, Ana, eu diria o contrário. Deixa-me eu terminar, eu vou deixar falar. Obrigada. Está a trabalhar para este povo, então este povo precisa e merece informação. Aliás, isto é de lei, está na lei, não é? As pessoas precisam ser informadas. E da melhor forma possível. Porque se o MPLA deixa uma lacuna, os outros vão aproveitar, não é? Porque as pessoas não podem dormir. Nós tivemos agora um exemplo claro, que foi da questão dos combustíveis. O que grande parte das pessoas estava a reclamar não era o certo. Cá estão a subir o combustível, porquê? E coisa. Não, é necessário, porque o nosso combustível era dos mais baratos da África. Tivemos aqui a falar, antes de começar o programa, que eu tive a oportunidade de ir para Vinduque, fui para Pucunena, caminho, não é? E vi que os namibianos também vinham abastecer, porque havia filas enormes em Ondiva e em Santa Clara. O nosso combustível é de facto barato. Também só para trazer um detalhe, que Angola não é o único país a fazer essas mudanças. A Nigéria, que também é o principal exportador de petróleo, o maior produtor africano, está a passar pelo mesmo processo. Portanto, é uma medida necessária. Agora, é preciso que esta informação seja traduzida por miúdos. Quando eu digo traduzida por miúdos, estou a querer dizer que não podem usar termos técnicos para explicar ao povo. É preciso meter gente que
que traduz aquilo que os técnicos falam, não é? Numa linguagem do dia a dia, para que a população perceba, para que depois não se criem outros problemas. E era muito importante informar ao povo, porque esta subida teve um efeito bola de neve. Acabou por atingir os outros setores todos, não é? Subiu o combustível, subiu a cesta básica também. Portanto, o povo precisa ser informado para que depois não crie situações mais complicadas. Doutora Aniceto, Deixa meu amigo sem palavra. acha que a comunicação devia ter sido feita muito antes da medida que foi tomada da subida dos preços de combustíveis? Daí as manifestações. Claramente que sim. É o seguinte, um discurso de um líder é uma orientação política. E me parece que, com toda a sinceridade, alguns auxiliares do titular do Poder Executivo não têm estado a perceber a dinâmica. E aqui, se nós não tivermos capacidade de aceitar a nossa realidade, estaremos condenados a falhar. Portanto, primeiro temos que nos lembrar o essencial. O povo é o dono do poder, de forma simples. Portanto, que acreditou no projeto e no líder, atualmente Presidente da República, para mais um mandato. Então, se tu vais alterar a vida do dono do poder, que é o povo, tu tens que comunicar. A grande capacidade agora de comunicação institucional que estamos a ver através da mídia tradicional deveria ser feito antes. Nós temos capacidade, experiência de gestão de grandes processos. Tivemos muito recentemente o processo eleitoral, nós sabemos comunicar. Portanto, se a comunicação antecipasse, as pessoas não se sentiriam revoltadas. Falamos aqui da questão da educação. Comunicar também é educação. Só a comunicação é capaz de comunicar. E penso que o Executivo tem mais do que experiência suficiente para ter uma comunicação assertiva. Eu vou voltar à Ana. Queria agora aqui... eu tenho outra visão, Ana. Eu não penso que a questão da subida da cesta básica está diretamente relacionada com a subida do preço da gasolina, né? A gente fala dos combustíveis, mas era melhor dizer aqui em miúdos da gasolina. Nós pensamos mais que a subida da cesta básica e de outros elementos que concorrem tem que ver com a questão de dependermos da exportação dos produtos, essencialmente da cesta básica, ou de muitos produtos da exportação, portanto. Não, porque isto foi um efeito seguido Não. Só fomos subida da gasolina. Não, só fomos infelizes, porque nessa altura nós já tínhamos os dólares, o euro a subir, tu tens dependência. Bom, é uma tu tens o produto, interno, sim, tu tens não o... está acontecendo só em Angola. Exatamente, é uma questão, então... voltaremos novamente à questão da comunicação. A Angola tem experiência que nós já vivemos períodos piores do que esses, mas a questão da comunicação, da sensibilização, prepara o indivíduo para aceitar o momento. Exato. E as questões, quando vêm de forma brusca... Eu acho, desculpa lhe cortar, Cunha, não é aceitar o momento, mas saber se adequar ao momento. Sim, é isso que eu chamo de aceitar, adequar-se, porque a preparação, a informação antecipada dá-te, digamos, uma aceitação. Porque as pessoas, do dia para o outro, ouviram isso. Face às outras pressões sociais que já temos, associaram e faz-se uma confusão. E as pessoas têm de deixar de pensar que nós já não vivemos no Estado de Providência, onde o Estado dava tudo. Sim. Nós temos hoje é um novo mundo, a sociedade abriu-se, não é? Então, o cidadão precisa ele também ajudar. Não ajudar o governo do MPLA, mas ajudar a própria sociedade. Como? Sendo ele próprio um criador de novo. Como é que eu vou fazer? Estamos em crise. Eu preciso me virar. Como é que eu vou fazer? Seja empreendedor. Faça alguma coisa. Pense de alguma forma. E depois aí também vem o papel então de quem governa, que é preciso, se calhar, criar alguns, instituições ou alguma forma de ajudar, por exemplo, os jovens, que a maior parte da nossa população é jovem, sim, não é? Todo este cenário de dificuldade, sobretudo do ponto de vista econômico, com a abertura política existente, né, existe também o risco do aproveitamento. Né? Não, mas aqui eu gostaria de... obviamente há um post engraçado que eu li nas redes sociais, que dizia: por que o cabrité subiu se o cabrito sempre comeu capim?
É engraçado. Sim, mas o... Também aí é a questão mas- da especulação. Não é bem Ou seja, especulação, não, isso nós- é uma cadeia, isso é um sistema estrutural e funcionalista, né? As escolas do funcionalismo, portanto, nós estamos todos integrados. O indivíduo que cria o cabrito vai apanhar táxi, vai comer, portanto, é uma cadeia. E ele sobrevive do que vende claramente. Por exemplo, por que que as coisas subiram? Sim, quem vai fazer a compra, né? a Vai importação trazer os do produtos. produto. Portanto, ele vai sentir, isso vai afetar na hora dele conseguir os dólares para comprar Sim, os mas euros. está diretamente, doutora Aniceto, Está diretamente relacionado. Sim. Mas eu entanto, gostava, antes de coisa, isto- responder-te uma questão. É assim, o presidente João Lourenço, quando chegou, abriu muito. As questões das liberdades não se viviam. O que é que aconteceu? As pessoas que fazem manifestação não estiveram preparados para tudo isso, daí os excessos. Como é que se pode compreender um jovem que estudou e tudo mais está a manifestar o seu direito sob numa estátua como do presidente Agostinho Neto, vai destruir? O que é que isso tem a ver com a Isto é liberdade? indicativo de que... Mas são os excessos. Isto é indicativo Os de excessos, que- portanto, o presidente conseguiu interpretar os anseios da população e o que a sociedade precisava. Então, deu-se essa abertura. Mas as pessoas não estavam preparados. Os órgãos de defesa e segurança. já- Eu não os sei se as excessos- pessoas Não, estavam vamos chegar lá. preparadas ou é uma Sim. questão de educação. São 4 minutos, estamos quase a Não, terminar falamos este da debate. questão da ausência da educação, tem todas essas consequências. Estamos com 4 minutos, vou ouvir o politólogo. Sim. As manifestações devem ser realizadas respeitando a lei. Exatamente. Claro que respeitando a lei, os excessos a tudo isso devem ser os reprimidos. excessos devem ser reprimidos, né? Porque assim, o que eu queria dizer é que uma das Agora principais vamos ser causas, telegráficos, porque temos tempo. uma das principais causas da intolerância política é a ignorância, a falta de educação. Isto é claro. E isto significa que há também uma consequência no processo de socialização política. Ou seja, quando há intolerância, significa que os agentes da socialização política, a família, Olharam. os amigos, a igreja, etc., precisam de fazer mais. Isso significa que também temos desafios acrescidos, sobretudo com os jovens, que representam um grande segmento da sociedade. Porque o que é a socialização política? É a internalização da cultura política, ou seja, dos valores, das regras, das normas que regem o sistema político. Sim, estamos bem Ou seja, para nós temos, já para mim finalizar, nós temos jovens que estão a ser criados com base numa cultura política que não reconhece a tolerância como um ideário essencial. E isso é muito perigoso para uma sociedade como a nossa, do que saiu de um conflito prolongado de 27 anos. Vamos ouvir a Ana, guisa de conclusão. Estamos a falar bom, da intolerância política nas redes sociais. Nas redes sociais, pois, só dizer que as pessoas, é um processo, ainda vai levar muitos anos, mas é bom que a sociedade, as instituições, não apenas o governo, comecem a trabalhar e a própria família é uma instituição, não é? Os mais novos, porque eles já, quando se fala da guerra, eles até riem-se, não é? Como quem diz, isso é coisa lá atrás, não temos nada a ver com isso. Então é muito importante que se eduque, principalmente os nossos jovens, mas também alguns mais velhos que acabam por tirar proveito de toda esta situação. Aniceto, vamos concluir. Bom, para concluir, É um nós... tema que não se esgota aqui. Exatamente. Gostaríamos de chamar aqui a atenção, sobretudo da academia, que tem um papel fundamental. Era necessário que as escolas começassem a trabalhar nestes temas para preparar a criança, os adolescentes e os jovens, e deixar um recado aos políticos, sobretudo da oposição, né, que têm manipulado os jovens, que diante de um problema, de uma situação complexa, apresentam-se nas redes sociais com soluções muito fáceis. E isso dá a entender aos jovens de que até é possível resolver isso de forma fácil, que não há vontade política, não é bem assim. Isso é o dito populismo, que eles aproveitam essa fragilidade, que é para manipular os jovens e esses entrarem então nessas guerras em que eles tiram proveito. Ok, muito obrigado. Foi então o tema. Hoje falamos sobre a intolerância política nas redes sociais. Tivemos como convidados os senhores Aniceto Cunha, sociólogo, Otalide Domingos, politólogo,
e a jornalista Ana Margoso. Muito obrigado por terem vindo e uma próxima oportunidade certamente estarão aqui novamente para um novo tema. Obrigado.